Hoje nós vamos fazer uma coisa que nós nunca fizemos antes nesse canal. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Livros e Teologia, meu nome é Rafael Pablo e hoje então nós vamos responder a uma tag. Sim, nós nunca respondemos tag aqui nesse canal, mas agora a Sherlock Holmes fez uma tag e eu achei interessante, ela nos desafiou a responder, então vai aqui as minhas respostas. Caso você não conheça o canal da Sherlock, eu vou deixar lá embaixo o link para que você veja, inclusive ela respondendo essa tag lá. Uma tag bem interessante que vai falar sobre livros de teologia. Simbora então para responder essas 6 perguntas. Primeira pergunta. Primeiro livro de teologia que você lembra ter lido e diga se você indica ainda hoje e justifica se você indica ou não. Bem, eu tenho certeza que eu já teria lido algum outro livro de teologia antes desse que eu vou mostrar. E esse nem é bem um livro de teologia mesmo, mas como faz muita menção à teologia e como dentro dele tem sim teologia, eu vou colocar como o meu primeiro livro de teologia lido. E, novamente, relembrando que eu já deveria ter lido alguns outros livros, inclusive desse mesmo autor, mas eu acho que esse é o primeiro que eu me lembro. Quando me vem à memória, esse é o primeiro que eu lembro assim, de um livro mais denso de teologia. E eu estou falando dessa biografia aqui do pastor Caio Fábio, Confissões do pastor Caio Fábio. E aqui nós temos então o pastor Caio Fábio contando a sua história, um livro escrito ainda na época em que eu respeitava o Caio Fábio, né? Ali na década de 90, se não me engano, quando eu li esse livro. Então faz bastante tempo que eu li. É da década de 90? Deixa eu ver quando é que foi publicado esse livro aqui, ó. Esse daqui especificamente foi em 97. Então eu devo ter lido ele tipo em 99, alguma coisa assim. Bem, esse é um livro que conta a história do pastor, da conversão dele e de muito daquilo que ele fazia lá nos anos 80 e 90. Então fala sobre pregações, como ele estudava a Bíblia, encontros dele com grandes figurões de igrejas brasileiras, como por exemplo o Edir Macedo. Então nós temos aqui uma biografia do Caio Fábio escrita por ele mesmo e que eu acho interessantíssima, pelo menos na época que eu li eu achei interessantíssimo. Tem muito de teologia, da teologia do Caio Fábio daquela época, então fica muito claro como ele realmente mudou a mensagem. Basta você ver as mensagens dele ali do final da década de 80, início da década de 90, para aquilo que ele prega hoje. É realmente outro pastor. Era pastor evangélico naquela época. Hoje, infelizmente, eu sinceramente toda vez que eu vejo ele falando sobre algum assunto, eu só fico triste por tudo que aconteceu. Eu só fico muito triste, porque era com certeza o pastor que mais me influenciou na minha vida de adolescente. Lia muito Caio Fábio, via muito as fitas de pregação do pastor Caio Fábio. Então, temos aqui o meu primeiro livro de teologia. É para falar se eu indico ou não. Sim, eu indico que você leia esse livro ainda hoje, ok? Como eu disse, é ainda na época em que valia a pena ler e ouvir Caio Fábio, tá? Então eu indico sim, acho que é um ótimo livro, inclusive para você conhecer como esse pastor se tornou tão famoso na década de 80 e 90, era com certeza o pastor mais famoso do Brasil. Ele ia no Bom Dia Brasil dar a opinião dele a respeito de assuntos políticos, ele era muito ouvido naquela época e talvez foi por aí que a ruína dele começou a ser construída. Mas aí nós temos aqui então um livro que eu indico ainda hoje, ok? Muito bem, a segunda pergunta é a seguinte: primeiro clássico da teologia que você leu? Novamente, eu devo ter lido algum outro clássico antes desse, mas esse é o que eu lembro e que eu me lembro de ter lido e não me lembro muito da história, que é Foge, Nick, Foge. Esse é um livro muito na pegada ali daquele A Cruz e o Punhal, que eu também li depois de ter lido já Foge, Nick, Foge. Eu li A Cruz e o Punhal, mas isso, sei lá, faz 20 e tantos anos que eu li. Tá aqui um bom desafio, né? Ler novamente Foge, Nick, Foge e A Cruz e o Punhal para ver o que eu acho desses livros hoje. Mas eu lembro que na época eu gostei bastante. Então, o primeiro clássico de teologia que eu li foi Foge, Nick, Foge. E sim, é um clássico, assim como A Cruz e o Punhal é um clássico. Terceira pergunta. Primeiro livro que te deu um entendimento bíblico sobre um assunto que antes você entendia errado. Pode escolher o assunto. Bem, o primeiro livro que me despertou para algo que eu cria de forma incorreta e que me trouxe revelação daquilo que seria a forma correta de crer segundo as Escrituras
foi o livro do Timothy Keller, Deuses Falsos. Foi o primeiro livro do Timothy Keller que eu li. Na época não conhecia quem era Timothy Keller. Peguei esse livro como indicação, eu lembro direitinho, lá do Dois Dedos de Teologia, naquela época que eles ainda tinham aquele programa lá, Review, ele e aquele outro rapaz lá, o Iago mais o outro rapaz, e faziam indicações de livros. E aí, num desses vídeos, eles estavam justamente falando sobre deuses falsos. Eu então comprei o livro e li. E eu vi então o quanto eu estava incorreto sobre a questão de idolatria, sobre como dinheiro, como poder, sucesso eram ídolos no meu coração e que muitas vezes eu não estava percebendo. Então, a primeira vez que eu li aquele livro, ele me deu um entendimento, inclusive, sobre o que estava sendo pregado na minha antiga igreja, a respeito desses assuntos de sucesso, dinheiro e poder. E aí, então foi a primeira vez que eu tive aquele baque, sabe, assim, caramba, tem alguma coisa errada com o que eu estou ouvindo ou que estão me ensinando e tem alguma errada com o meu coração está voltado para esses assuntos. Então, eu lembro muito perfeitamente que foi o primeiro livro assim que realmente me deu aquele baque. Quarta pergunta: primeiro livro que te emocionou de verdade? Bem, é óbvio que teve outros livros que me emocionaram, inclusive livros não cristãos, mas aqui nós vamos nessa pegada teológica e cristã. Então, o primeiro livro que realmente eu chorei, eu lembro de chorar, e chorar assim até meio compulsivamente, foi o livro Sermões de Spurgeon sobre a Cruz de Cristo. Eu lembro de ter pegado esse livro, na verdade eu peguei ele na época em PDF, hoje eu já não faço mais isso, mas na época eu peguei ele em PDF e comecei a ler os Sermões de Spurgeon ali, e olha que coisa fantástica e como eu chorei ao ver Spurgeon descrevendo o sofrimento de Cristo, as palavras que Cristo falou, o que elas significavam e como ele padeceu no nosso lugar. Realmente foi um livro impactante e muito emocionante para mim. Sermões de Spurgeon sobre a Cruz de Cristo. Fica aqui minha forte indicação para você. Lembrando que todos esses livros estarão lá embaixo o link. E se você comprar por esse link, você ajuda o nosso canal. Quinta pergunta: primeiro livro de teologia que te confrontou muito? Mais uma vez, veja, lá o Deuses Falsos me confrontou bastante, então não vou colocar ele aqui, vou trazer um outro livro que talvez ainda me confrontou ainda mais. Porque como eu estava vivendo numa igreja neopentecostal, existia toda uma ideia errada sobre o que Deus quer para minha vida, ou como saber qual é a vontade de Deus para minha vida. Então existia muito misticismo e pouco biblicismo, né? Era muita mística e pouca Bíblia. E aí esse livro foi me dando tapa do início ao fim, ok? Isso aqui foi literalmente assim, soco atrás de soco. E eu estou falando de Tomando Decisões Segundo a Vontade de Deus, do Heber Campos, um livro que me confrontou como poucos me confrontaram. Foi assim, eu fui sendo socado por cada uma das minhas atitudes anteriores, de como eu imaginava que Deus falava com nós, dessa história de que existe a mulher certa para mim, se eu perder ela, Deus me livre. Quando eu digo essa história de a mulher certa, é porque tem pessoas que acreditam nisso, né? Que tem que casar com a pessoa certa, tipo assim, que existem realmente uma pessoa certa para casar, e se perdeu, já era. Mais do que isso, né, sobre questões místicas de perguntar para Deus se aquela é a pessoa certa e querer que Deus responda a esses questionamentos de forma mística, né? Ao invés de ir para as escrituras e verificar, olha, essa moça que eu estou namorando, ela tem esses predicados aqui que a Bíblia fala que ela deveria ter, e a mesma coisa vice-versa. Além de vários outros assuntos, que faculdade você vai fazer, né? E aí pergunta para Deus e espera uma resposta mística, ao invés de você verificar quais são as suas aptidões, verificar aquilo que você deseja, aquilo que você acredita ser, o que você pode melhor servir à sociedade e a Deus diante da sua profissão. Então, existe uma série de assuntos que ele vai desmistificando e vai apenas falando para você: leia a Bíblia, olhe para as escrituras, ela possui as respostas. Mesmo que não sejam respostas diretas, são princípios que você aplicando na sua vida, você vai ter essas respostas sem precisar de algo místico e algo muito grande, ok? Então, primeiro livro de teologia que te confrontou muito foi Tomando Decisões Segundo a Vontade de Deus, inclusive tem resenha aqui no canal. Muito bem, a sexta e última pergunta é a seguinte: primeiro livro de teologia que você leu com outros irmãos na igreja? E veja, infelizmente esse eu não tenho o que responder, porque eu nunca li livros junto com outros irmãos na igreja. Tá aí um bom desafio para fazer na igreja lá que eu estou,
nós lermos juntos algum livro, mas eu realmente nunca li nenhum livro. Bem, já devo ter lido lá na minha igreja neopentecostal, mas eu não vou indicar os livros que eu li lá. Então, na igreja que eu estou, ou em igrejas anteriores, eu nunca li livros junto com os irmãos. Então, como eu não li livros junto com os irmãos, eu não tenho como indicar aqui para vocês, ok? Então, essa vai ficar sem resposta mesmo, porque não tenho nenhum livro que eu li junto e que eu queira indicar e que eu queira falar para vocês que eu li aqui. Muito bem, essas foram as 6 perguntas, a nossa primeira tag respondida aqui. Dá uma olhada lá nas respostas da Sherlocka e eu acho que tem outras pessoas fazendo essa mesma tag por aí, ok? Se eu achar mais vídeos dessa tag, eu deixo tudo lá embaixo, o link para você ver. Não saia sem deixar o seu joinha, se você puder, inscreva-se no canal e torne-se membro do canal. Isso ajuda muito ao Livros e Teologia ir mais longe. Fiquem com Deus, um abraço e até o nosso próximo vídeo.